E chegamos no domingo de Páscoa, sim, onde a gente comemora a ressurreição de Jesus Cristo, né? No primeiro dia, né, da semana, que a gente considera o domingo, o primeiro dia da semana, né? Hoje domingo pela manhã, né? Estamos aqui para relatar os acontecimentos, né, desse dia. E algumas mulheres que seguiam lá Jesus, elas foram ao túmulo, né, para levar perfumes e, enfim, para visitar o túmulo de Jesus, né, para elas completarem esse cuidado com o corpo de Jesus, porque afinal de contas ele foi sepultado na sexta-feira, mas no sábado ninguém poderia fazer nada, como eu contei para vocês, que era sábado, né, sobre a lei, né, ninguém poderia fazer nada. E, no entanto, quando elas chegaram lá no local, né, encontraram a pedra removida, né, e o sepulcro vazio, né? Jesus havia ressuscitado. Jesus já não estava mais naquele lugar, né? E um anjo se aproximou delas e disse assim, que está lá relatado em Mateus capítulo 28, versículo 6, que diz o seguinte: ele não está aqui porque ressuscitou, né? E esse momento ele marca, né, o ponto central da mensagem cristã, né? A ressurreição de Jesus Cristo passou a ser proclamada pelos discípulos ali, né, como prova de que ele venceu a morte logo após Atos ali, né? O Senhor visitou os discípulos ali, né? Se apresentou depois da sua ressurreição aos discípulos e isso foi a mensagem, né, que o Senhor nos deixou e deixou para os discípulos para que eles pregassem a ressurreição de Jesus Cristo, né? Como ele havia prometido, ele teria que ter a morte, teria que passar pela morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E foi isso que aconteceu, né? Os evangelhos eles registram várias aparições de Jesus ressuscitado, né, aos seus seguidores, né, aos seus discípulos, né? Ele aparece ressuscitado. E ali, aqui a Semana Santa, né, ela reúne os acontecimentos mais importantes da narrativa dos evangelhos, né? Cada registro, cada passo, né, na sua sequência ali que levou à crucificação e à ressurreição de Jesus, né? E a gente tem que compreender essa cronologia, né? Porque ajuda a nossa leitura da Bíblia, o nosso entendimento, como a gente vai enxergar ali com mais clareza, né? Os eventos que se conectam, né? Qual foi o contexto em que eles aconteceram, a gente precisa realmente se aprofundar, né? Então, se esses vídeos te ajudaram, compartilhe com mais pessoas, né? E se você não assistiu os demais vídeos, desde quarta-feira postando aqui os vídeos para vocês sobre cada dia da Semana Santa, os acontecimentos, né? Descritos na Bíblia, né? Para que outras pessoas também possam ser edificadas, né? Através dessa palavra, através desse vídeo. E que hoje você passe o dia em alegria, né? Em que Jesus ressuscitou por nós e hoje nós somos livres. Hoje nós temos a liberdade que Cristo nos deu, né? Pelo seu sangue e seu corpo na cruz. Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorar, né? Em memória do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, né? Que você tenha um domingo abençoado, né? Você e sua família, e que seja um marco para você, né? Que você não passe mais uma Páscoa de qualquer forma, que essa Páscoa ela seja uma Páscoa diferente, que ela seja uma Páscoa transformadora, que ela seja uma Páscoa em que você reflita muito mais, né? E se alegre porque Jesus ressuscitou por você. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo acompanhando esses vídeos, né? Deus abençoe vocês e te espero nos próximos vídeos aí com mais conteúdo sobre a Bíblia, né? E estamos aqui para fazer o ID do Senhor, pregar o Evangelho de Jesus, assim como ele nos deixou, como um idem, como um mandamento que vai, pregue o Evangelho, né? Como uma ordem, né? Para pregar o Evangelho. Então, esse é o intuito de estarmos aqui, né? Fazendo esses vídeos, cumprindo a missão que Jesus nos deixou.
Que Deus te abençoe. Um feliz domingo de Páscoa e ressurreição. E lembrando, não é sobre coelhos, é sobre um cordeiro que se sacrificou. Então, é muito mais além do que chocolates, é muito mais além do que um comércio, né? De se trocar presentes, de se trocar chocolates. Mas sim, em memória de um sacrifício, de uma entrega, né? De uma prova maior de amor que você jamais vai receber de outra pessoa. Essa é a maior prova de amor que o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, poderia nos dar. Acesso à nossa salvação, acesso a novamente estarmos em comunhão com nosso Deus Pai. Que Deus te abençoe. Feliz domingo de Páscoa. Feliz ressurreição de Jesus Cristo. Ele vive. Amém? Deus te abençoe.